Hoje a TI ela é um braço além de ser tecnológico, porque o negócio necessita de tecnologia, mas um braço do negócio, né? O TI ele participa ativamente ali buscando inovações. Eu acho que o processo de cibersegurança ele passa, nós começamos aqui muito sobre a questão educacional mesmo, da formação das pessoas. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Melo, estamos mais uma vez aqui no Cloudcast, o podcast da Byte Solutions. Hoje temos um convidado super especial que veio diretamente do Espírito Santo. É, isso aí, nosso convidado viajou para participar do Cloudcast e por isso que já é um episódio de grande importância e de grande valor para a gente. Tenho certeza que vocês vão curtir demais o conteúdo que a gente preparou e esse bate-papo que fala de tecnologia, transformação digital e cloud, mas também de uma maneira informal, de uma maneira leve, descontraída, para que você possa curtir aí da sua casa, do escritório, do seu trabalho. Começando os trabalhos, eu vou fazer aqui as apresentações da mesa e hoje nós temos Márcio Gentil, ele que coordena lá, gerencia toda a operação da Bytes, o nosso CEO Clodoaldo Bytes, sejam bem-vindos, e o nosso convidado especial que veio diretamente de Linhares, Espírito Santo, Gilson Pena, supervisor de TI da Alipetral. Pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 3 do Cloudcast e vamos começar. Eu queria pedir para que o Clodoaldo e o Márcio fizessem aqui uma breve apresentação, porque eles já estão ficando famosos no mundo e região, né, com o Cloudcast. Então já dispensa apresentações e depois a gente segue para a apresentação do Gilson. E é ele que nós queremos ouvir no dia de hoje, né? Tenho certeza que o nosso Cloudcast com o Gilson, né? E agradecer também pela visita, pela disponibilidade dele. Tenho certeza que vai ser muito interessante para o pessoal que está assistindo. Isso aí, Clodoaldo. Vai ser um papo bem interessante. O Gilson é um grande parceiro, amigo, cliente, né, da Bytes. Eu acho que o fato dele vir até aqui para fazer esse Cloudcast com a gente diz muito sobre isso. Então, vamos lá que vai ser um papo bem legal. Isso aí. E agora ele, né, que é o nosso convidado super especial. Gilson, seja bem-vindo. Por favor, se apresente aí e fale para as pessoas aí que estão nos assistindo quem é o Gilson Pena. Conta um pouquinho também sobre a Alipetral para que todos possam conhecer também. Opa, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o supervisor de TI da Alipetral. A Alipetral é uma empresa que esse ano está fazendo 40 anos da sua fundação. Temos 21 anos de concessão, né? Estamos localizados em Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. Representamos a marca John Deere para Espírito Santo e sul da Bahia, né? Quero agradecer o convite em nome dos nossos diretores, né? O seu Carlos Henrique, que é o nosso RC, e o Cícero Fraustes, que é o nosso GGN, né? São as siglas que nós reconhecemos os concessionários. Muito obrigado. Bacana, Gilson, bacana. Me diz uma coisa, você comentou que a Alipetral tem 20 anos de concessão, né? É 20 anos de concessão da marca John Deere. Exatamente, 21 anos de concessão da marca John Deere. E são 40 anos de história. Como é que começou essa história na Alipetral? Bem interessante na história, né? O seu Carlos Henrique, ele tinha uma loja, né, que comercializava peças ali em Linhares, né? E com todo o conhecimento, né, do mercado, né, uma pessoa muito dedicada e reconhecido também pelos clientes. E todo esse nome, né, nos possibilitou ali ser postulante da marca e conseguimos a concessão no ano de 2001, juntamente com seu irmão, o seu Marcos Flávio. Legal. Ô Gilson, conta um pouquinho para nós a tua história, né, um pouco da sua carreira. Antes da gente começar qualquer episódio, a gente vai lá e fuça as redes sociais de todo mundo. E eu fui fazer uma visita lá, não sei se eu te mandei um pedido de conexão, mas se eu não mandei, daqui a pouco eu vou me conectar contigo lá no LinkedIn. Mas eu vi que
a tua experiência, né, no segmento de TI, né, atuando como gestor na área de tecnologia, não começou na Lipetral, começou lá atrás em outras empresas. Conta um pouco, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a tua carreira e tua experiência na área. Eu comecei no ano de 2001 trabalhando numa retífica de motores, né? E lá eu fui admitido para trabalhar na função de operador de computador. Naquele tempo a letra era CPD, né? O Centro de Processamento de Dados, do tempo do Márcio também. Olha só, denunciou a idade. Não vamos falar da idade. Calvície entrega. E quando eu cheguei naquele lugar, me apresentaram um tal de Unix 4.2, era um sistema operacional. Isso é como é que fala, né? Sobre um negócio não identificado, né? Um OVNI, como é que chama? Unix? Unix foi a base que se criou o Linux depois, que é o sistema operacional que é rodado. Legal. Né? E ali era uma retífica, a gente usava um sistema que era de gestão de concessionária, mesmo que não tivesse todos os módulos sendo utilizados. Então eu fiquei ali por 2 anos, fiz uma imersão, digamos assim, no ramo de concessionária, por ser um sistema de concessionária. E logo depois eu fui trabalhar na empresa que fornecia o software, né? Tive uma experiência, inclusive, para sair do estado, representei, foi um suporte regional no norte do país, e passou-se uns tempos, precisei voltar para minha terra, no Espírito Santo, e fui para um concessionário que utilizava esse sistema. Então, trabalhei ali durante 8 anos, acumulando a função de auxiliar, de gestor também, tendo equipe para gerenciar a parte de DMS da concessionária, e é um pouco da nossa história, né? Em 2019, devido a uma modificação na empresa que eu trabalhava, tive que ser convidado a me retirar e surgiu a oportunidade na Lipetral. Então, desde 2019, estamos ali, né, naquele time, podendo ali passar um pouco da nosso conhecimento, né? Eu sempre digo que o conhecimento é algo que eu tenho que ter abertura para passar, porque eu só vou aprender o novo quando eu compartilho aquilo que eu sei. Então essa mentalidade ela é distribuída ali, e a gente tem navegamos bem com a diretoria, buscando ali soluções e melhorando, né? Eu acho que estar aqui hoje é um resultado dessa busca incansável por ter o melhor controle, uma evolução sistêmica, trazendo fornecedores que realmente agregam o negócio, parceiros, né? Então, essa é a nossa história. Legal. Colaborando que se aprende, né? Você falou que a gente, ensinando, a gente aprende, né? Colaborando que se aprende. O Clodoaldo, você quer fazer alguma pergunta pro Gilson Márcio? Tem à vontade para a gente explorar um pouquinho mais essa apresentação dele, e aí depois a gente já entrar no assunto principal aqui do nosso episódio 3, que é falar sobre a história da Lipetral com a Bytes, né? Falar um pouquinho também sobre como é que foi esse processo de migração, né? E os desafios em relação à cibersegurança. Eu tenho mais uma pergunta para ele aqui em relação à apresentação, eu quero que vocês participem também. Então, já a gente entra. Ó, o segmento de TI tem uma particularidade, né? O pessoal fica tímido, eles não querem participar, mas eu vou mudar aqui, eu vou mudar as perguntas aqui, eu vou direcionar para eles e a coisa vai andar. Mais uma pergunta que eu queria te fazer conta pra gente quais são os desafios, né, de um gestor de TI dentro de uma empresa como a Lipetral, né? Os desafios diários, né? Quais são as buchas que vocês precisam resolver ou manter de pé? Hoje o negócio TI, a gente estava brincando, né? Anteriormente, as empresas elas usavam a sala do TI, aquele ambiente gelado, né? E eram poucas pessoas que gostavam de ir ali. Os donos tinham a satisfação de apresentar para as pessoas aquela estrutura. E a gente saiu meio que de uma estrutura. Acho que um dos males da TI é a questão da profissionalização, né? Nós já recebemos diversos alcunhos ao longo do tempo. Meninos do TI, né? Muitas vezes ter que resolver situações que não é a nossa função.
Hoje a TI ela é um braço além de ser tecnológico, porque o negócio necessita de tecnologia, mas o braço do negócio, né? O TI ele participa ativamente ali buscando inovações, desde a camada de proteção para a empresa, mas também para desenvolvimento de indicadores, né? Ter a conversa com as áreas para tentar melhorar o fluxo de trabalho, aliado a uma equipe de inteligência de mercado. Então, nós somos participantes, né? Participamos bastante das decisões. Eu acho que isso é que vai nos possibilitar ser reconhecido como os profissionais, né? A diferença no mercado, pessoas que estejam mais ligadas ao negócio. A TI traz isso para nós nesse momento. Hoje, então, na tua visão, e acho que o Clodoaldo e o Márcio podem colaborar, hoje o departamento de TI dentro de qualquer empresa, independente se é uma empresa relacionada ao segmento de concessionária, né, é um departamento considerado parte estratégica do negócio? Sim, é estratégico porque nós lidamos com a maioria, o bem mais precioso da empresa. Depois dos clientes, creio eu, as informações. E o TI obrigatoriamente está tendo que migrar para essa área de dados, essa área de trazer as informações no momento certo, fazer com que elas amparem e tragam mais negócios para dentro da empresa. Então, é a necessidade de ser atuante no nível de gestão e no nível de inovação e também desculpa a palavra que você usou, eu tinha que colocá-la. Estratégia. Tem que ser estratégico. Legal. Como é que é a visão de vocês em relação a esse assunto, né? E aí depois a gente vai entrar nessa relação Bytes e Lipetral. Como é que vocês enxergam o departamento de TI dentro de qualquer empresa, né? Como um ponto, né, chave do negócio, como um complemento ou diretamente ligado lá aos cargos, né, de liderança e atuando mais estrategicamente? Como é que vocês enxergam? Acho que, como o Gilson falou, está bem resumido, né? Assim, é um departamento estratégico de qualquer organização que queira se destacar hoje em dia, né? Então, aliás, não hoje em dia, já faz um bom tempo isso. A gente disse isso no último podcast, né? Tipo, olha, a empresa que montar um planejamento estratégico, não trazer as pessoas, né, não envolver, não criar uma estratégia para aquilo acontecer e não trazer a TI que vai proporcionar as ferramentas para isso, né, dificilmente vai conseguir no mundo atual, né? Já vinha sendo dessa forma, a pandemia acelerou isso, então as empresas estão mais digitais e se esse departamento não participar, não vão conseguir atingir o objetivo, né, certamente. Então, claro, existem empresas sempre em todos os momentos, empresas que não ainda consideram, né, ainda tem o menino da TI, como o Gilson disse, mas tem empresas que já estão trazendo, buscando a TI mais profissional, né, muito mais alinhada ao negócio, efetivamente. A gestão, ela não só gerir o negócio, né? Mas é com a gestão que você agrega justamente os parceiros, sim, né? Que vão te fornecer toda essa tecnologia que vai tornar a sua gestão mais ágil, sim, né? Mais hábil na gestão, né? E assim, essa parceria com a Bytes, com a Lipetral, tenho certeza que a gente tem conseguido suprir aí as necessidades dessa gestão, né, para a Lipetral, e é muito interessante participar disso, né? Isso é muito importante para nós, né? Ver que a gente está conseguindo isso, fazer com que o cliente trabalhe muito mais focado no negócio, né? E deixe essa preocupação para nós, né? Porque senão o cliente ele tem que ter dentro de casa, né, vários profissionais, né? Então tem que ter o profissional da rede, tem que ter o profissional da segurança, tem que ter o profissional do banco de dados, tem que ter profissional. Então isso, a preocupação fica muito pulverizada, né? Então você delegando esses trabalhos para os parceiros, não fica muito mais fácil a gestão. E na opinião de vocês, isso gera um custo-benefício financeiro também, da forma como você acabou de colocar, né? Dessa gestão compartilhada com o parceiro, né? O Gilson hoje,
na Alipetral, tem a Bytes como parceiro, né, para dar esse suporte tecnológico para a empresa e fazer com que a empresa rode com disponibilidade, com as informações no tempo certo, né? Gera um benefício, um custo-benefício financeiro para a empresa, na opinião de vocês? Vamos colocar aqui da forma como o Márcio colocou, Clodoaldo, só para a gente ter essa informação para as pessoas um pouco mais clara, né? Vai ter que ter um profissional de rede, um profissional de segurança, né? E vários outros dentro da estrutura, né? Tudo isso tem um custo, tem um custo que é pesado, né? A conta é 1,52, né? O que o profissional representa no mês, ele te custa 1,52 ao longo de 12 meses, né? Como é que você enxerga? Você acha que Bytes e Lipetral, por exemplo, gera um custo-benefício financeiro também nessa relação? Eu acredito não, tenho certeza que sim, né? Apesar da gente ser totalmente suspeito de dizer, porque somos um fornecedor, né? Mas eu tenho certeza que o Gilson entende isso, porque o movimento dele foi alinhado a essa tendência, né? E o mundo está caminhando nessa tendência, então é muito fácil de garantir nesse formato, né? Agora eu acho que além de gerar um benefício financeiro, gera outro tipo de benefício, né? Uma empresa que precisaria montar toda a estrutura que uma Bytes fornece para o cliente, ele não montaria, então ele ficaria vulnerável, né? Vulnerável em termos de mão de obra, vulnerável em termos de equipamento, vulnerável em termos de localização, da onde estão as coisas, enfim, uma série de... Então, são diversos ganhos, né? Tipo, a TI sempre, até algum tempo atrás, ela acabava sendo vista como um custo, né? Então, isso que a gente proporciona para o cliente gera, vamos dizer assim, uma melhor estrutura, né? Ele deixa de ficar vulnerável em certos pontos. Por outro lado, gera uma redução de custos se ele fosse comparar com tudo que ele teria que investir para ter uma estrutura boa, suficiente para o seu negócio. E por outro lado, gera resultado, porque ele tem todo esse ativo que o Gilson falou, que é tão importante para as empresas hoje em dia, à sua disposição para explorar, né? Seja ele para explorar via uma ferramenta que dá melhores indicadores para tomar uma decisão melhor, para explorar um segmento melhor, para fazer, né, investimentos melhores, ou até, como eu vou dizer, colocar esses dados para trabalhar para ele no mercado, via um e-commerce, via qualquer outro mecanismo. Então, a estrutura de TI que a gente proporciona gera benefícios em diversas áreas, né? Lógico, a gente está num papo descontraído, desestruturado até, né, para mencionar tudo isso, mas tem muitos benefícios essa maneira que é feito. Show! Vamos falar aqui como é que começou esse relacionamento, né? Bytes e Lipetral. Você comentou que você entrou na Lipetral, Gilson, em 2019, né? Foi quando você assumiu lá a área de TI. E como começou essa relação Lipetral e Bytes, tá? Pode falar sem trava na língua. Não tenho dúvidas aqui que a gente está seguro de que essa informação será positiva. E olha que isso não foi combinado, hein? Conta pra gente, como é que começou essa relação, né? Foi logo depois que você assumiu e entrou na Lipetral? Então, conforme eu estava dizendo anteriormente, né? A empresa é um negócio tocado pelos donos e estão ativos no mercado, no negócio até hoje. E tinha muita dificuldade, né, de ter entendimento que os servidores saíssem dali, fossem para outro lugar. Então, para desmistificar tudo isso, foi muito suor, foi muita troca de proposta, foi muito estudo, né, o método que a gente usava para apuração, para um método de ter um colocation, ter um servidor fora do nosso ambiente. E eu vindo de uma empresa que nós já tínhamos essa estrutura bem desenhada, né? Na verdade, como você disse anteriormente, antes de começar na empresa, eu fiz um plano do que em 3 anos eu poderia
acrescentar para a empresa, pesquisando nas redes sociais o que ela representava, a marca e a tecnologia. E bem, ao chegar na Alipetral, a gente tem uma palavra chamada inovação. E passaram-se poucos dias que eu estava ali, eu comecei a ver HD começando a falhar, porque o nosso parque de servidores já estava com 8 anos. Isso me trouxe muita preocupação, porque havia apresentado pela gestão anterior um plano para a substituição dos servidores. E o valor era bem considerável, né? E sempre quando a gente fala lá em investimento, ele é medido no equipamento que nós comercializamos, né? Então, olha, temos que trocar os servidores. Mas isso vai me custar quantos tratores, digamos assim. Então, a gente busca uma forma de ser mais sensível, né? Mas, ao mesmo tempo, passando a responsabilidade, porque a decisão precisava ser tomada. E, naquele momento, eu estava ali como comandante daquele barco, e daquela navegação. Então, eu conheci alguns parceiros, né? E não conhecia a Bytes, né? A Bytes, ela foi me apresentada através do relacionamento que ela tem com a associação, né? Naquele momento eu conversei muito com o Rodrigo, né? E um tempo eu passei mais a conversar com o Clodoaldo. E passamos ali qual era a nossa necessidade. Tínhamos um servidor em vias de parada, né? Nós tivemos algumas paradas com esses servidores. E isso acho que acelerou o processo. Em 3 meses nós conseguimos a aprovação, fizemos a migração num prazo rápido, creio que foram 15 dias entre o fechamento da proposta e o levantamento da estrutura, né? Então, a Bytes, a forma como ela chegou até nós e toda a disponibilidade, a facilidade em conversar com o dono, digamos assim, nos trouxe segurança na decisão. E ali começou essa história que tem outros capítulos que eu creio que eu teria que mencionar logo mais, mas estamos muito assim satisfeitos com a parceria que nós temos com a Bytes, tem nos rendido muitos resultados interessantes. Ô Clodoaldo, me conta, o Gilson foi um negociador fácil ou ele foi duro na queda? Digamos que ele anda bem alinhado com o diretor da empresa, né? Mas tem que fazer uma menção, né? Quando o Gilson diz que tem facilidade de falar com o Clodoaldo e que as coisas foram rápidas, a gente também tem que agradecer o Júnior e o time do Júnior, né? Que faz com que as coisas aconteçam em tempo recorde lá, porque... O Júnior, tá? É o Márcio, que esse é Márcio. o codinome dele. Não, a gente não entendeu. A gente chama de Márcio de Júnior para dar número, entendeu? Pensa que é 2. Não, mas brincadeiras, é um time bastante comprometido e é um dos valores da Bytes, esse comprometimento para acelerar, para estar disponível para o cliente. E quando o Gilson falou, não podia deixar de mencionar que com a Alipetral foi assim, já teve outros casos que a gente fez do dia para a noite aí para tirar o cliente de apuros, então eu acho que acaba sendo também um reconhecimento para o Márcio Júnior, né, e para todo o time da Bytes que faz isso acontecer também. Então, alguma curiosidade dessa etapa, né, da nossa conversa aqui em que vocês ajudaram a Alipetral a migrar, né, dos servidores em 15 dias, né, porque é um tempo considera um tempo super rápido, né, é fora dos padrões, né. Foram algumas noites com pizza, me conta, Júnior. Não tivemos grandes surpresas, não, mas o que é bom e interessante pontuar, né, nessa parceria que, né, o Gilson é uma pessoa bastante aberta, né, para essa questão de tecnologia e inovação, né, e a gente tem grandes conversas, né, grandes reuniões e a gente sempre mostra, né, isso para o parceiro, né, então, assim, ajudá-lo no gerenciamento do ambiente, ajudá-lo na questão de segurança, que é muito importante, né? Assim como você está numa nuvem pública, então a segurança lá é por sua conta, né? Então você que tem que se virar com ela, é uma situação compartilhada, né? Numa nuvem pública. E na Bytes nós tratamos diferente isso, né? Então a segurança é muito importante para nós. Então a gente
várias conversas com o Gilson, né, Gilson? Não, vamos fazer assim, vamos fazer diferente, ó, assim você ficaria mais seguro com o sistema, né? Porque a aplicação, muitas vezes, o desenvolvimento dela não é seguro, Sim. né? Não pensa nessa questão da segurança. Então a gente conversamos muito, eu e o Gil, sobre isso, reuniões com o Marco também, que é responsável pela segurança na Bytes, né? Na gestão de segurança, implementamos algumas ações que estão funcionando muito bem lá. Então é bastante interessante, né, essa parceria toda. Vocês falam bastante, né, de segurança, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Eu quero entender do Gilson aí um pouco dessa... Acredito que seja um processo meio que padrão, né, como uma concessionária de John Deere. Me parece que eles enviam um relatório, né, com um processo padrão para avaliar a vulnerabilidade, os riscos, né, e vocês implementarem. Mas antes da gente ir para essa conversa, que dá 3 horas e meia de podcast, eu queria entender aqui um ponto, né? Então, em 2019, quando você chegou, foi realizado essa migração dos servidores para a cloud da Bytes, certo? E aí depois teve uma outra migração, que foi a migração do sistema. A primeira migração foi de um determinado RP. Sim. Que era o atual, né? Que já rodava dentro de casa, né? Dentro Legal. da empresa. E depois, aí, no decorrer do tempo, chegou um outro RP que a rede adotou, né? E aí sim, repactuamos nossa relação, né? Disponibilizamos a infra que o Gilson demandava para implementar um novo RP, e aí ele pode contar direito como é que foi, mas ele foi pioneiro também nesse RP, nessa nova onda, né, de migração. Eu acho que a gente pode falar aqui, né, os nomes do RP, sim, né? Foi uma mudança de links para TOTOS. De links para TOTOS, né? Então, o ano de 2020 ele foi muito desafiador, né? Nós tivemos a pandemia, né? E esse era o momento para me falar do Márcio, digamos assim, porque foi o tempo que tinha que liberar a VPN para todo mundo. Então, foi meio que uma loucura. A empresa, a Alipetral, ela é uma empresa muito preocupada com os profissionais, e eu acho que aquele momento trouxe para nós, acendeu a necessidade maior da TI, não que nós não estivéssemos ali como apoio, como disponíveis para contribuir para a empresa naquele momento. E eu lembro que 40% do plantel dela foi dado férias, eles realmente enviaram para casa com férias, e outras pessoas, né, por questão de risco de saúde, foram para a residência também, e essas nós tivemos que disponibilizar a VPN. Eu lembro que até minha equipe ficou, ela foi resumida, né, com o advento da pandemia, e foi muito desafiador para todos, né, não só no ponto de vista de perda de pessoas. E é uma coisa assim que me traz muita satisfação de trabalhar na Alipetral. Eu já compartilhei isso com nossos diretores, é que a Alipetral é a única empresa que nós não tivemos nenhum caso de pessoas precisarem ficar internadas, né? Nem os funcionários, nem parente direto, porque nos primeiros sintomas eles davam essa oportunidade da pessoa ir para casa, buscar os seus tratamentos. E o Márcio, o Breno e toda a equipe ali sempre muito dispostas, né, a contribuir conosco. E nesse meio termo, antes de vir o TOTOS, nós passamos por uma mudança de versão do próprio Lynx, para uma versão que eles tinham lançada, e foi muito desafiador para nós. Nós tivemos ali meio que fazer um trabalho em questão de performance de servidores, e em algum momento assim, a gente até buscamos um recurso, né, um aumento de recurso no nosso ambiente para necessidade de escalabilidade, sem negociar com o Clodoaldo, mas e a gente sempre encontrava uma maneira de dar condição das pessoas trabalharem, né, aumentando o link ou aumentando o recurso mesmo dos servidores, e conseguimos colocar todo mundo disponíveis, mesmo que fora do espaço de trabalho. E logo depois nós tivemos o início do projeto X da John Deere, que era migrar os restantes dos concessionários do Lynx para o Proteus. Nós fomos o primeiro concessionário, né? E isso nos deu muita responsabilidade. E eu sou muito sincero em dizer, né? Se não fosse a diretoria ver na equipe interna a capacidade
E se nós não tivéssemos um parceiro como a Bytes, naquele momento, da gente estruturar e ter um servidor que realmente atendesse, e tivemos que fazer algum dimensionamento durante uma área quente, um momento quente mesmo, que foi da migração, e a gente tinha um rápido retorno deles, e meio que dimensionamos durante a migração isso aí, e conseguimos avançar aí, implementando o Proteus em maio de 2021. E toda essa implementação ela foi remota. Isso foi mais difícil, mais desafiador ainda, porque a ausência de pessoas, né, esse contato acaba sendo muito frio. E tendo o parceiro correto, as pessoas capacitadas ali contribuíram para o sucesso dessa migração. Legal. Conta o que era o Projeto X. O Projeto X era só a migração do Lynx para o Proteus. Isso, era uma... Mas tinha alguma particularidade em relação ao nome, né? Não sei. Isso aí foi o nome que deram porque existia 2 grupos de concessionário, quem já estava no Proteus e quem não estava. Então esses restantes, né, que era o nosso caso, nós migramos e a denominação do projeto era um Projeto X, né? Projeto X. Legal. Vou falar que o Ike não estava envolvido, não, né? Porque todas as empresas do cara tinha X, né? Não, pelo jeito não, deu certo. Deu certo. O Márcio Clodoaldo, essa migração, né, do Projeto X, né, da John Deere, né, lá na Lipetral, trouxe quais desafios para vocês naquele momento? Né? Vamos contar um pouco essa história para quem está nos assistindo. Eu acho que o primeiro desafio, vamos falar da área comercial, vamos dizer, mostrar para o cliente que a gente poderia ser o provedor daquele serviço, eu acho, né? Assim, a gente era muito conhecido como um fornecedor que conhecia muito o ambiente do ambiente anterior, né? Mas a gente já vinha se especializando em todos os outros, já tinha conhecimento, já tinha cases e casos, né? Já tinha casos em outros sistemas, né? E aí eu acho que esse foi o primeiro, né? E aí a confiança do Gilson, do cliente como um todo, em acreditar na gente que poderia migrar conosco e dar certo, foi fundamental, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio. O resto era recurso, era, né, botar o DBA para ajudar com o banco, enfim, coisas que o Márcio... Todo sistema novo, né, ele merece toda atenção e ele tem um tempo de aprendizado, né? Isso é bastante importante para nós, porque você sempre... várias premissas que você trabalha, né? O quanto de link ele utiliza, né? Para 10 pessoas, para 100, para 1000, né? Quanto de link, quanto de memória, quanto de processador, mesmo as tabelas no banco de dados, como elas se interagem. Então tudo isso para nós também foi um grande aprendizado, né? Mas que deu tudo certo. Tem muitos fatores que determinam a performance, né? Cada sistema tem uma característica e você, com o tempo, você vai pegando, entre aspas, o jeito de cada um, né? Onde que você mexe que resulta numa melhor performance para o cliente. Então, isso, a experiência vai trazendo isso para a gente, para ajudar os clientes. E quais seriam alguns desses fatores, antes do Gilson? Acho que ele quer falar do DBA, né? Olha, o próprio banco é um dos fatores, né? Mas cada sistema ele é desenvolvido numa arquitetura, né? Então a gente sabia que em determinado sistema você mexe no servidor de aplicação, né? Você parametriza mais memória, né? Outro é vilão um é vilão de memória, outro é vilão de CPU, outro é vilão de link. Então são características que você vai aprendendo. Alguns você chega num ponto que não tem o que fazer em termos de recursos, é questão mesmo de configuração. Enfim, tem diversos. É difícil dizer assim específico sem falar especificamente do sistema, né? Se a gente entrar nesse detalhe técnico, aí a gente consegue dizer. Mas de maneira geral são variáveis que influenciam, e à medida que a gente vai tendo experiência em um RP, em outro RP, a gente vai conseguindo ajudar mais ou menos o cliente nesse ponto. Legal. Você queria falar do DBA, né? Na verdade, é uma situação interessante que ocorreu,
é que junto com o software eles têm a nuvem deles, né? E foi apresentada uma proposta também para que nós fizéssemos a opção. E eu lembro que nós tivemos muito trabalho com o pessoal da Bytes, né? Foi apresentada uma proposta com volumetria e eu falei, vão ser 2 servidores. Isso aí, eu conjecturando, comparando o sistema anterior, era muito hardware, a necessidade muito hardware, porque seriam 2 servidores, uma para aplicação, outro para o banco. Eu comecei a conversar com o Clodoaldo, conversar com o Márcio, e eles, mas não sei, cara, tem alguma coisa errada, eu acho que não precisa disso tudo, né? Assim, usando a experiência e a evolução que eles já dispunha, né? Por estar buscando como é que nós vamos atender o cliente com esse RP. E nós fizemos algumas reuniões, né? Conversando sobre volumetria, sobre QOps, um monte de letrinhas que o Márcio tem mais propriedades para dizer. Eu sei que nós fechamos o ambiente dentro do que o Márcio, né, passou para nós, nos orientou, assim, até um pouco fora do que tinha sido sugerido. E é claro, nós conversamos sobre a necessidade de atender e que haveria talvez um ajuste na virada. E nós batemos o pé de forma tão consistente, crendo no apoio, né, da Bytes, que não tivemos nenhuma dificuldade assim que pudesse, vão ter que mudar todo o planejamento, toda a proposta que tinha sido apresentada. Então é bom destacar aqui o comprometimento deles e o apoio de participar da reunião, conversar no assunto técnico, usar expertise, trazer profissionais que já tinham expertise no RP para fazer parte do time deles e contribuiu. E eu só posso dizer que deu certo, né? Porque estamos lá na nuvem, estamos trabalhando sem nenhum empecilho, podemos dizer assim. Quantos usuários hoje são na rede? Na Alipetral hoje, em termos de, né, para a gente conseguir dimensionar aqui, dar um pouco de informação, né? Foi feita a migração do sistema e quantos usuários, né, hoje transitam dentro desse servidor? Hoje nós estamos, acho que aproximadamente uns 80 usuários, né? Só que o sistema atual ele tem uma forma de licenciamento, uma forma de trabalho um pouco diferente. Você necessita de ter mais licenças, teoricamente ele consome mais recurso, né? E fomos alinhando, né? Hoje sem nenhum empecilho. É bom destacar também que com a implementação e a utilização de uma nuvem privada, né? Digamos assim, nós tivemos um incidente uma vez que eu lembro que nós ficamos sem comunicação na matriz e o pessoal parado, eu falei, gente, mas as filiais estão trabalhando, o servidor não está aqui. Então isso nos trouxe mais, tivemos como mostrar qual era o nosso trabalho, né? Tirando a responsabilidade, voltando um pouco sobre o que nós estávamos conversando sobre o negócio, a TI ela não pode ter algumas preocupações. Ela precisa evoluir do ponto de vista do negócio, de ser mais estratégico, teoricamente trazendo situações do nível mais baixo, né, de estrutura, de sustentação sistêmica, para uma equipe, uma empresa que tenha, como a Bytes, né, com toda a inteligência, com toda a capacidade que lhe é peculiar e com a importância dentro da rede que nós representamos. Né? Show de bola! Olha que você tem que levar o Gilson para almoçar num restaurante bem bom, hein? Eu tô vendo isso. Trouxe o cartão? Trouxe aquele Black Infinity, sabe? E só elogios. Mas, Gilson, brincadeiras à parte aqui, né? Isso, acredito que o Clodoaldo, o Márcio, acho que eles escutam com bastante satisfação, né? Acaba que sendo um reconhecimento de anos de trabalho, de experiência, né? De dedicação ao negócio dos clientes. E isso tem se demonstrado um baita diferencial, né? Da Bytes em relação aos concorrentes. Sem contar aquele diferencial que a gente já sabe, né? Que não existe almoço grátis, não existe milagre, né? Está chegando proposta para você aí na sua empresa, né? A metade do dobro, aquelas histórias que a gente escuta muito em época de Black Friday, não existe, né? Não tem como, igual eu escutei de uma pessoa recentemente, né?
bom e barato não cabem na mesma frase, né? Você pode até ter o melhor custo-benefício, mas não dá para entregar qualidade, né? Licenças a preço de banana. Então acho que eles ficam muito felizes em escutar isso e acho que você está reforçando que a parceria Lipetral e Bytes é uma parceria onde a disponibilidade não acontece só na tecnologia, né? Tão nas pessoas. Sim, sim. Exatamente, né? Eu acho que é bom frisar. E nós buscamos sempre parceiros, prezamos por parceiros que haja uma facilidade de contactar o dono, né? Que tenha um apoio técnico disponível, né? Porque eles são lembrados, né? Tem coisas na vida que a gente prefere não ser lembrado, acionar seguro, backup, né? Mas é importante saber que eu não vou lembrar dele só quando tem um aumento do IGPM, do IPCA, do contrato. Mas sim, uma lembrança como uma solução, como um parceiro, olha, eu preciso recorrer. E a gente também faz esse trabalho, né? Eu acho interessante ser contributivo e usar o case da Lipetral para outras empresas. A gente faz isso sem... isso não é nos cobrado nada, né? O apoio, porque o que é bom para um tem que ser bom para todo mundo. E dentro da conversa, do alinhamento que nós temos com todos os fornecedores na Lipetral, passa por esse crivo, né? É bom para nós, podemos indicar, pode ir, e você vai ter sucesso. Que legal. Fala para mim, para a gente já pular para um próximo assunto aqui, que acho que hoje é um dos mais importantes, né? Quando a gente fala tecnologia, por conta das ameaças que toda empresa sofre. E você, no início desse episódio, pontuou bem, né? Acho que além dos clientes, o que tem de mais valor dentro de uma empresa são os dados, né? E ter esses dados seguros, né? Acaba inclusive sendo um ponto chave em relação a empresas mais conservadoras para a realização dessa mudança, né, dos servidores próprios e levar para a nuvem e tal. É óbvio que nós vamos falar aqui dos benefícios, né, que isso gera em termos de segurança, mas eu queria que você me contasse, assim, baseado na tua visão, na tua experiência, já atuando na Lipetral aí durante todos esses anos, quais são as principais vulnerabilidades ou riscos, né, que uma empresa como a Lipetral ela corre em relação à segurança? Nós temos, assim, pelo conhecimento, né, de idade, conhecimento, porque a gente tem que estar sempre antenado, né, com a tecnologia, e essas situações de cibersegurança, ela deixou de ser algo que era só debatido em podcast de cibersegurança ou com especialistas de segurança. Isso passou, no ano passado mesmo nós tivemos alguns incidentes com empresas grandes que tiveram paralisação durante 2 dias, 3 dias, né? E isso acaba entrando no negócio, porque quem está tomando decisão ali como gestor, invariavelmente ele participa de reuniões que é falado sobre a necessidade e o risco, né, de perda de informação, vazamento de informação. Então, a própria fábrica, né, ela desenvolveu um controle, e isso tem sido implementado a nível global, e nós temos buscado fazer esse trabalho. Eu falo para você que hoje, acho que para abrir uma empresa, criar um e-mail, a gente já começa a se preocupar, né, com aquilo que vai ser trafegado ali, como é que as pessoas, qual é a orientação que a pessoa tem para abrir um anexo, para clicar no link. Isso ele precisa de ser informado. E querendo ou não, todo investimento que se tem para antivírus, para solução, se não tiver a capacitação da pessoa que vai executar a função, todo o nosso trabalho acaba indo por água abaixo. Então nós estamos junto com a fábrica implementando esse processo, baseado em 26 controles, né, desde parada sistêmica, criptografia, acesso com multifator de autenticação, backups, senhas, configurações de senha, periodicidade de troca, é muita coisa. Mas a gente tem que começar com aquilo que seja mais rápido e com parceiro, com pessoas que realmente tenham competência.
Porque se eu penso em ter que estruturar isso tudo como Gilson dentro de uma empresa, o custo é muito alto. Então a gente precisa, inevitavelmente, de ter o conhecimento de causa, saber qual é a aplicação, ter uma análise do nosso ambiente, falar, olha, vamos começar a atacar de acordo com aquilo que nos é sugerido. E esse trabalho tem sido feito, né? Nós temos avançado, estamos em busca aí de melhorar, né, junto com os parceiros, melhorar esses indicadores. E um dos motivos de eu estar aqui também é esse. E eu creio que é importante, é necessário e é para agora a preocupação com as informações. É muito importante. Basicamente, né, resumindo um pouco a tua fala, não é só aquilo que envolve a tecnologia em si, né, em termos de segurança, mas uma série de ações dentro da empresa, né, para criar processos seguros, né, de rotinas seguras, né, de atuação no nível do usuário, né, e não no nível da tecnologia. Não sei se vocês querem complementar. O lado principal da segurança, você pode ter software, você pode ter hardware, mas sempre peca nas pessoas, né? Esse é o ponto. E a segurança, hoje, ela tem que ser feita não sozinha, ela tem que ser compartilhada. Ela tem que ser feita em várias mãos, né? Eu até numa palestra que eu dei numa faculdade, a gente estava falando sobre isso, né? Então, sobre questão de segurança, ele levantou um ponto assim, né? Que às vezes você recebe um e-mail, né? E no e-mail tá lá, olha, veja as fotos da sua esposa na praia. Você vai lá e clica, mas você nem é casado, né? Veja a sua pontuação no banco X, mas você fala, mas eu nem tenho conta lá, mas a pessoa vai lá e clica, né? Então isso que o Gilson colocou é muito importante, né? É o treinamento das pessoas. A segurança começa ali, o treinamento das pessoas, né? Isso é bastante importante. Quer falar alguma coisa em relação a isso? A parte de segurança é muito ampla, né? Tem muitos pontos, né? O processo, pessoas e tecnologias têm que andar em conjunto para conseguir mitigar esses riscos, né? Nunca vai conseguir 100%, porque tem sempre alguém criando algo novo aí para tentar nos enganar e tirar proveito da situação, né? Vamos assim dizer. Mas o que o Júnior falou, né? A gente tem que pensar muito nessa parte de cada vez levar informação para os colaboradores para que eles estejam mais preparados para isso, né? Eu acho que dentro do nosso escopo de trabalho, eu acho que uma coisa que a gente vive criando é mecanismos para, em termos de tecnologia, ajudar os clientes a mitigar isso, né? Diminuir esses riscos. Como foi falado antes, inclusive, os próprios sistemas não são construídos pensando em segurança muitas vezes, né? Às vezes o fabricante ele está preocupado em entregar a funcionalidade daquilo, mas não se preocupa com uma camada de segurança. Aí vai a gente configurar um firewall de aplicação, né? Criar proteção para que os dados fiquem seguros, porque às vezes isso precisa estar acessível, mesmo fora da rede do cliente e tal. Então, é uma preocupação da Bytes constante com ferramentas, com consultoria, com bate-papos, né? Até para ajudar o cliente a pensar em como é que ele vai entregar os recursos para os seus usuários de forma a ficar menos exposto possível. Em termos de estrutura de data center, aí são outras coisas, né, que não cabe ao podcast, né, até questões estratégicas, mas que a gente está sempre criando um mecanismo de cuidar desse ambiente para que o Gilson, por toda essa confiança que o Gilson depositou na gente, seja respaldada, seja honrada e tal, né, porque ele fique seguro com esse ambiente. Só para quem está nos assistindo, né, saber, vou trazer aqui alguns dados, né, em relação à segurança. A gente até falou de um ou outro no último episódio. O Brasil é o segundo país, né, das Américas em ataques cibernéticos, né? Só no primeiro semestre de 2022 foram mais de 30 bilhões de tentativas, né? 30 bilhões é muita coisa, né? A gente só fica atrás dos mexicanos, né, em números de ataques. Quando eu falo nas Américas, considerando
né? América do Norte, Central e América do Sul, né? Não é nem apenas aqui na América Latina. Então, se você tem uma empresa, né, e hoje o teu servidor não está na nuvem, se ele é um servidor físico na empresa, se preocupe, né, com isso. Como o Gilson disse aqui, os clientes são valiosos, mas as informações são estratégicas, né, e elas, a partir do momento que são estratégicas, elas passam a ser ainda mais valiosas para o negócio. E se a gente pegar alguns exemplos, né, famosos que aconteceram aí ao longo do ano, a gente tem milhões e milhões de faturamento, por exemplo, perdidos, né, porque um grande e-commerce ficou fora do ar. Se eu não me engano, a Renner esse ano ficou indisponível algumas vezes por conta de segurança, né, aí não sei onde foi o problema, se o problema... como vocês falam, né? Se foi na camada lá da plataforma de e-commerce, enfim, mas, né, foi invadido, ficou indisponível, e quanto do faturamento que a empresa perdeu porque ficou lá 2, 3 dias sem vender, né? Acho que essa é uma das preocupações na Alipetral, por exemplo, né? Hoje é dia de faturar e o sistema não pode ficar indisponível, né? A gente trabalha para que isso não ocorra, né? Eu acho que o processo de cibersegurança, ele passa, nós começamos aqui muito sobre a questão educacional mesmo, da formação das pessoas que têm acesso direto, a engenharia social mesmo, que é um dos mecanismos que é utilizado, de trazer emergência para aquela situação, uma coisa que não é sua, você acaba tendo a interação, e a gente tem phishing e várias outras maneiras que as pessoas estudam justamente para lesar o próximo, lesar as instituições. Faturamento parado é uma coisa que a gente não pode ter no nosso vocabulário. Se tem algo que não pode parar em qualquer lugar, é o caixa. E o dono, geralmente, ele fica com a visão para o caixa, né? Tem isso. Ele fica olhando quantos tratores eu deixei de... Deixou de entrar na conta hoje. Eu acho que a gente tem que ser muito frio assim também, né? Eu não posso também, né, passar a ideia que tudo é 100%, né? A gente tem que ser bem realista. Qualquer TI, ele vai analisar a cibersegurança de um ponto de vista de necessidade, de atualização, de buscar pessoas com competência para administrar, buscar o software correto, preocupar também com quando você tem um ambiente que no exemplo, nosso ambiente, a gente tem 2 ambientes, nós temos ambiente nuvem, mas tem ambiente físico também, local. Então passa por todo esse gerenciamento, a necessidade de se separar as responsabilidades, buscar soluções que te tragam mais segurança, né? E principalmente, né, pensar que, olha, hoje eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. A Alipetral é uma empresa muito consciente quanto a isso, né, da preocupação de não ter vazamento de informação, de atender o cliente, de não ter uma parada. Qualquer parada lá a gente realmente nos preocupa, desde uma queda de linha, então a gente trabalha com redundância, já trazendo esse sentimento de necessidade e de atendimento o quanto antes das demandas, né, sem ficar parado. Me conta, assim, você pode falar, né, sobre esse relatório, né, da John Deere em relação... Não é um relatório, né, mas deve ser uma espécie de guia de segurança, né, de operação. Alguns desses pontos podem ser falados aqui? Então, eu conversei com o nosso gestor, né, a informação ela pode ser compartilhada até porque ela não é uma informação da John Deere, né. A John Deere, todo mundo sabe, é uma empresa norte-americana. Assim, eu costumo dizer que eu não imaginava 3 anos atrás, quando eu vim trabalhar com tratores e implemento, né, e com pensamento de solução, que não teria condição de ser tão inovadora, tá? Eles trabalham muito essa preocupação porque já tiveram casos de clientes terem dados sequestrados, né, terem casos de acionar, inclusive o FBI, para tentar restabelecer ambiente de clientes em outros países. E ela implementou isso. São 26 controles. Esses controles são baseados de um instituto norte-americano que define 100 matrizes de risco, e ela fez uma compilação, elaborou de 26 controles, e eles vão de maior impacto a menor impacto, maior tempo e menor tempo de implementação.
E a gente vai fazendo os reportes deles com as evidências, obviamente, se eu atendo aquele controle ou não atendo, é feita uma análise, uma devolutiva, e eles nos auxilia a uma forma de atender. Um belo exemplo, eu tenho um técnico que trabalha no campo com equipamento. Então, esse técnico, ele não pode ter uma máquina que não seja impossibilitada de acessar um pendrive, até porque ele vai coletar informação do equipamento e trazer. Então, como é que eu vou trabalhar esse controle para essa situação, né? Como é que eu tenho um sistema legado que só tem uma única forma de autenticar, mas o controle ele me preza que eu tenho que ter duas formas de autenticação, porque inclusive as ferramentas da fábrica ela é de multi-acesso, né? Ou multifator. E eles, nessas reuniões nossas, apontados com os funcionários que estão evoluindo os pontos de controle, a gente discute com o especialista e eu pego todas essas informações, compartilho com o meu gestor, falo, olha, agora nós vamos atacar esse braço aqui que fala sobre continuidade de negócio. Nós precisamos trazer alguém que tenha a expertise e nos não só faça, né, mas traga elementos e condição para ser um consultor que nos repasse o conhecimento, porque a empresa vai continuar. Então, esses 26 controles, eles estabelecem essas premissas de necessidade de segurança, a forma de implementação e uma consultoria de apoio, né, para a resolução. Porque a vontade, o desejo da fábrica em ter todo esse aparato de pessoas de comunicação é fazer com que nós tornamos mais seguros. Nós estamos a todo tempo trocando informação com a fábrica, né? Aí até entra a questão da LGPD, que é uma das vertentes desse processo, né, dessa política de segurança. Nós temos troca com o nosso fornecedor, com o nosso cliente que passa informação para a empresa, a gente tem que saber se aqueles dados vão tornar-se criptografados. O cliente pode em algum momento pedir que os dados dele sejam anonimizados. Então há uma preocupação, além dos controles e o atendimento da LGPD, porque são vertentes do mesmo documento, da mesma preocupação, da mesma necessidade de implementação. Assim, não sei se você pode especificar, você falou que dos 26 controles, né, eles são ordenados por alta prioridade e baixa prioridade. Né? O que seria, por exemplo, um controle de alta prioridade? A alta prioridade é uma continuidade, digamos que há uma necessidade, por algum motivo, né, a gente tenha uma perda de informação, ou eu tenho o meu sistema... parte do meu sistema comprometido, né? Eu tenho um colocation, eu tenho aquela informação em outro lugar, qual o tempo que eu vou ter de resposta para voltar com o meu serviço no ar para atender, qual a comunicação que eu preciso fazer dizendo, né, da perda da informação, ou saber como é que ela foi disseminada, né? Então, esse seria um dos mais altos, né? Mais altos. Legal. Vocês querem questionar o Gilson sobre esses 26 controles? Eu acho que é um assunto interessante, né, de entender, porque é uma particularidade que vem de fora, né, da John Deere, é mais voltada para a concessão dele, né? Nesse ponto, assim, a gente já vem trabalhando alinhado aos clientes da rede que estão conosco, né? Então, alguns desses pontos a gente contribui dando subsídio para isso, mostrando evidências para que eles atendam esses requisitos, né? Então a gente já, vamos dizer assim, a gente vem alinhado com isso, onde não tem a gente implementa algo para atender, e, enfim, é a dinâmica do dia a dia. A Bytes, inclusive, nesses controles, a preocupação assim, inicial, né, foi da engenharia social, né, a questão do phishing, né, de correspondências que são trocadas. E nós tínhamos uma solução de e-mail que ela já estava um pouco meio que, digamos assim, já era bem rudimentar, né? E dentro desse plano de implementação, nós buscamos um fornecedor que pudesse trazer uma solução do e-mail mais seguro, e nós atendemos um desses controles, né, justamente com uma mudança da suíte, né, ou da aplicação de e-mail, e nós conseguimos aí fazer com a Bytes, né? A Bytes nos deu todo o empenho aí, inclusive com um técnico local lá, e nós fizemos a implementação e conseguimos atender esse controle, um dos controles, né? Que legal.
É interessante, né? Porque a segurança ela é desafiadora, tanto para quem implanta, né? E no ambiente, né? Porque romper a barreira. porque assim, é o que você colocou, tem esses pontos da John Deere, então nós temos que do nosso lado se adequar, mas tem outros clientes também e outros métodos e outras fórmulas que você tem que se adequar dentro do data center, né? Então é bastante desafiador, né? Segurança é incrível. Serviço que vai acabar nunca, né? Porque sempre tem alguém tentando romper as barreiras. Essa parte do e-mail que o Gilson disse, eu acho que é legal aproveitar o gancho, né? Porque aquilo que às vezes a gente tenta mostrar para os clientes é uma oportunidade, né? A gente criou uma maneira de atender o cliente com uma boa relação de custo-benefício, né? Então a gente entrega uma solução híbrida entre Bytes e Microsoft, né? Então nesse ponto o cliente pode entregar para o usuário aquilo que ele realmente precisa, né? Então o usuário que precisa simplesmente de uma caixa de e-mail, ele tem simplesmente uma caixa de e-mail, né? O usuário que precisa de uma solução completa de comunicação, de colaboração, né? Que eu acredito que seja a melhor do mercado, que é o M365, ele tem um M365 para trabalhar, sempre tentando casar ali o que tem de melhor de solução com o que tem melhor de custo para viabilizar aí e atender esses requisitos com o cliente. Então o Gilson é um recém-migrado para essa solução, né? Faz 3 meses que ele está nesse ambiente e é uma coisa que a Bytes faz com diversos clientes nesse modelo. Alguma eu não vou dizer curiosidade, mas assim, algum benefício sentido já de imediato, Gilson, para a migração dessa solução híbrida Bytes e Microsoft? Acho que a primeira foi a quantidade de spams, né, que nós conseguimos vencer, né? Então a preocupação era essa, a questão do spam. E também porque inevitavelmente o spam te traz aí ameaça e maior risco, né? E assim, é interessante que o pessoal começou a nos procurar depois porque achavam que estavam recebendo menos e-mail, mas não é, porque a quantidade de coisas necessárias, né, para ele trabalhar estava chegando corretamente. Inclusive até fiz um vídeo, né, para falar sobre, eu faço uma comparação do e-mail, eu gosto muito de usar, né? Que o e-mail, na verdade, é uma caixa de correio. E muitas vezes a gente recebe uma informação que é direcionada para nós e diz algo ao nosso respeito. Só que aí tem vezes que o cara vem e coloca uma propaganda no supermercado, vem um político, coloca um santinho dele lá. E o que a gente fez foi justamente isso. Olha, vamos receber de fato aquilo que eu preciso, no tempo necessário que eu preciso. Então, nós usamos essa comparação. Os benefícios, assim, eles já são bem atraentes, né? Porque além de eu conseguir fazer algo híbrido, né? Até por uma questão de custo, porque essa conta tem que entrar na mesa, tem que vir para a mesa, e a comparação nossa lá é trazer algo que seja tecnologicamente mais viável, me dê mais segurança, mas que também não estoure o meu comprometimento com o meu orçamento, porque meu gestor puxa a minha orelha. E nós chegamos a esse fator, foram várias reuniões, acho que nós conversamos uns 3 meses junto com o Clodoaldo, umas 3 reuniões. Por último, as reuniões elas falavam das mesmas coisas e a gente queria simplesmente tentar melhorar, né, alguns requisitos. E vale destacar também a questão do ambiente de colaboração da Microsoft e não superestimar e subdimensionar, acho que essa é a palavra, né? Quando eu tenho um ambiente híbrido, eu consigo dar para uma pessoa que faz um trabalho de acesso de e-mail, o universo dele vai ser atendido, mas eu tenho um diretor que precisa de fazer uma reunião, precisa de compartilhar algo no SharePoint, consegue fazer. Então eu acho que isso é legal, isso é bacana da comunicação, isso é bacana quando você tem a preocupação de trazer segurança, de fazer algo que atenda a todos, né, a igualdade, e ao mesmo tempo é vanguardista, né, porque eu atendo o mais alto nível, atendo o menor nível, é claro, sem diferenciação, com recurso bem dimensionado, com investimento correto, podemos dizer, e não perco principalmente na questão da segurança, porque a evolução da segurança para nós foi algo assim, bem gratificante. Eu tenho uma experiência que em 3 dias
eu fiz uma análise, eu recebia em média 140 e-mails Por dia. em 3 dias, né? Então, Em 3 dias. em 3 dias. E quando nós implementamos a ferramenta, na primeira semana eu estava recebendo em cerca de 10 a 15 e-mails só por dia. Eu falei, já melhorou pra caramba a minha vida. Porque Só o que você reduziu de tempo, né, para fazer a limpeza da tua caixa de entrada, com coisas que não faziam parte, né, não eram importantes, só aí já tem um ganho, né? Sem contar o risco que foi diminuído. E eu tenho uma curiosidade que nós aproveitamos essa oportunidade para a migração do e-mail e também atendendo uma das informações ou umas exigências da fábrica, era a questão dos nossos nomes de e-mail, né? Que ele tinha ele não estava bem próximo do padrão, e nós fizemos toda essa alteração de nomenclatura, de provedor de e-mail. Nós usamos o e-mail antigo como um encaminhador ou um subnome, fizemos todo esse trabalho, assim, eu acho que tivemos muita preocupação, né? Perdemos alguns fios de cabelo, porque toda mudança a gente precisa de mencionar, porque por mais que ela seja de menor impacto, o TI ele tem que ser muito pé no chão. Olha, nós vamos ter problemas porque o usuário tem dificuldade de compreender, porque ele acha que não vai receber. E nesse tempo nós criamos um grupo que era tocado direto, né, com a equipe de migração da Bytes, e a gente conseguiu, assim, eu acho que em 2 semanas nós já estávamos num ponto de operação, de produção, sem nenhuma parada, digamos assim, né, ter que repassar novamente informação. Então foi muito bem feito, muito bem elaborado, né, o projeto. Ô Márcio, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Ele comentou que só na mudança, né, para essa solução híbrida do Bytes com a Microsoft, ele já passou a receber muito menos e-mails e os riscos diminuíram. Me conta mais 2 benefícios, né, dessa solução para que a gente possa complementar e partir para o próximo assunto. Só para a gente não... Você falar da solução de e-mail. Faz um merchan. Capricha. Eu falo assim, as ferramentas, claro, né, as ferramentas mais novas e principalmente quando trabalha com Microsoft, por exemplo, né, que é o que nós estamos falando aqui, eles já provém, já é nativo neles, né, essa questão e essa preocupação da segurança com os controles, né. Então isso é bastante significativo na ferramenta, né, todos esses controles que tem. Mas não só a ferramenta em si, né, mas isso todo o cuidado que tem que ter na implementação, tem que ter na configuração da ferramenta também, né. Isso também entra no jogo, vamos dizer assim, né? Não só o próprio... Não é que você tem um carro e não cuidar, né? Então você tem que ter a ferramenta e cuidar dela também. Isso é bastante importante, né? Legal. Você quer complementar, Clodoaldo? De 140 para 10 e-mails por dia, né? 140 para 30 em 3 dias, eu ficaria bem satisfeito. Eu acho que os principais pontos são esses mesmo, né? De você filtrar o que atrapalha a sua produtividade, o que expõe mais você ao risco, né? Porque junto com esses spams geralmente são iscas, né? São armadilhas para você também cair às vezes, né? E, enfim, o que eu gosto mais nessa parte do e-mail, porque eu acho que é uma ferramenta essencial para as empresas, né? Todo mundo fala... Há algum tempo falava que, né, tipo, o e-mail era, né, estaria condenado ali, teriam outros meios de comunicação, mas continua sendo uma ferramenta essencial, formaliza, né, e continua sendo, acho que uma das principais ali das ferramentas das empresas hoje. Eu acho que a parte mais bacana disso é você entregar o que cada um precisa, é o que eu mais valorizo nisso, né? Tipo, então, tem toda essa preocupação que o Márcio falou, né? Então, tipo, as ferramentas têm que estar sempre atualizadas, nós cuidamos disso, nós pensamos no anti-spam, né? Nessas ferramentas de proteção, mas quando a gente vai para o cliente, a gente tenta fazer, né,
essa combinação de recursos para entregar para o usuário aquilo que ele precisa, e isso reflete na conta que a empresa, que o cliente vai desembolsar, vamos dizer, e ele está sempre buscando esse equilíbrio, né? Então, dentro das ferramentas da Microsoft, o universo é gigante, ali a gente pode, né, colocar, de forma, como eu disse, de forma híbrida, você consegue entregar exatamente o que cada um precisa. Eu acho que um resumo, né, do que a gente falou até o momento, acho que se a gente fosse definir uma palavra como palavra-chave para esse episódio, se chama dimensionamento, né? Que aí tem muito a ver com a tua experiência em gestão e com certeza com a experiência que a Bytes tem das soluções e dos sistemas, né, e de tudo aquilo que envolve uma migração, e-mail, etc. Às vezes uma proposta ela se torna cara, né? Ou para a empresa, na verdade, para a empresa, né? Ela se torna cara porque ela foi muito mal dimensionada, né? Ela está contratando, às vezes, aquilo que ela não precisa, né? Ou porque o gestor não soube dimensionar, ou porque a empresa que ele contratou para realizar esse trabalho também não sabe dimensionar. Né? Nessas propostas, invariavelmente, a gente passa por um processo de estudo do que o cliente tem, do que ele vai ter, né? Para isso passa desde saber o que ele está investindo hoje e o que ele vai investir, né? Tipo, o que ele vai economizar por um lado, com o que ele vai investir por outro, para saber o quanto vai ser essa diferença, porque não é tudo um custo novo, ele já tem algum custo, né, nisso. E uma outra parte bem interessante, que o Márcio participa muito, é fazer um overview da ferramenta, um workshop, alguma coisa nesse sentido, para que o cliente conheça o que ele está recebendo, e com isso ele consiga dizer, olha, para o José eu vou entregar isso, para o João eu vou entregar aquilo, para a Maria eu vou entregar aquele outro, porque é isso que ela precisa, né? Então, isso é o nosso dia a dia em termos de montar uma proposta para atender o cliente e depois ir lá e implementar. Show. Gilson, para a gente já entrar aqui na nossa etapa final do nosso episódio, queria que você me falasse um pouquinho, né, dos próximos passos, né? Esse momento eu chamo do momento tirar o pedido, sabe? Tipo, quais são os desafios futuros, né, lá na Lipetral, em relação à TI, né, em relação aos controles que ainda não estão sendo trabalhados, enfim, conta para quem está nos assistindo, seus colegas de rede, né, quais são os próximos desafios, né, qual é o teu próximo passo? Para cibersegurança, são desafios no que tange a solução, né, de antivírus, né, de endpoint. Eu acho que nós temos um grande conhecido, inclusive um antivírus muito conhecido, só que surgiram aí nessa questão de guerra, né, diversas teorias de conspiração quanto a esse produto, né, mas a gente tem que ser pé no chão, né, eu acho que passa pelo antivírus porque ele passa a ser a segunda camada, né, o e-mail é a primeira, no meu entendimento, e o antivírus passa a ser a segunda camada de preocupação nesse momento. É claro que tem que ser um trabalho pensado, porque eu preciso saber do firewall que roda na Bytes, eu preciso saber com a minha equipe também de terceiro nível o que nós temos lá, então eu preciso pegar todo esse compilado de informação até para utilizar o recurso correto, né? Então o próximo passo para nós lá é realmente olhar para o endpoint, olhar para as pontas nossas de firewall e dessas soluções que são utilizadas, porque também são portas, né? E precisam ser trabalhadas, ter um alinhamento correto aí. E sem falar também do nosso famoso backup, né? Dos nossos níveis de segurança no AD, quanto a quais são os critérios de tamanho de senha, periodicidade de troca, qual a solução ou o mecanismo que eu tenho para que quando o funcionário é desligado, onde eu faço a suspensão do acesso dele, se isso é de forma centralizada, quais são as senhas que eu tenho para os meus dispositivos na rede, como impressoras ou APs, se essas senhas estão sendo seguras, se estão sendo trocadas num período de tempo aí considerável, né? Então, é bastante coisa.
Eu cansei só de ouvir o Gilson falar aqui agora. Eu cheguei a ficar com pena dele. Os desafios são inúmeros, né, Gilson? Porque além de pensar assim, na segurança, a gente tem que pensar no negócio. Se eu vou voltar no início do episódio aqui. Como é que fica a questão estratégica? Se o Gilson tiver que debruçar só sobre esse tema, ele é um tema custoso, porque requer investimento, requer tempo também, requer um alinhamento, muitas vezes a nossa equipe, de ter o conhecimento, olha, nós vamos implementar esse processo, agora nós temos uma nova métrica para medição de chamados, eu preciso que os chamados que sejam abertos de nível de cibersegurança, eles sejam atendidos no SLA menor. Então, mas tem um negócio. Então, o que a empresa pensa a nível de negócio e evolui para o próximo ano? A gente pensa já trazer a parte de RPA, né, que é criar os robôs, né, para automatização de processos. Isso é uma coisa necessária. Nós temos algumas rotinas dentro de empresas que podem ser robotizadas. Vamos usar um termo aí que tá na moda, né, mas nada é do que criar alguns procedimentos padrão de repetição. Também pensamos aí no nível estratégico de uma solução de CRM que nós estamos implementando e um alinhamento aí com a fábrica, né? O negócio é tocado de uma forma com um alinhamento muito próximo da fábrica. A fábrica, ela requer muito de nós um investimento, um crescimento de market share, mas também sem perder, né, a primazia aí da segurança das informações, um alinhamento muito próximo, estar na vanguarda para alguns assuntos, porque os mercados, em algum momento, eles vão se assemelhar. O mercado imobiliário tem algo que é semelhante ao mercado do agronegócio, o mercado de 4 rodas também tem coisas que são próximas, o mercado de tecnologia traz também para nós alguns conceitos, como metodologia ágeis, que é necessário também trazer uma implementação para um conceito de estruturação de empresa, de governança. Então, temos muita coisa para crescer. Acho que o recado é estar próximo de pessoas que têm a condição de nos entregar isso aí num espaço curto e com competência, e um alinhamento, né? Alinhamento estratégico, um alinhamento tecnológico e evolutivo, que é o que faz parte do ser humano desde os primórdios, né? A necessidade da subsistência, do crescimento, do avanço, né? Legal. Clodoaldo e Márcio, deixem aí a visão de vocês aí para o futuro, enfim, o que vocês acham que são, né, os próximos níveis em relação à segurança, as próximas preocupações, enfim, para a gente encerrar o nosso episódio 3. Uma grande questão da segurança agora é que abriu-se uma porta com 5G, por exemplo, né? Então essa estrada está maior ainda, ela está mais larga, né, com 5G. Então esse é um dos principais cuidados, né, que a gente está na mira aí para tomar conta disso, né, mais de perto. Da minha parte, eu não acho que, assim, posso dizer que a Bytes vai continuar se esforçando bastante, né, se qualificando, investindo para ser o parceiro das TIs, né, das empresas, para ajudá-los no seu dia a dia, né. Foi falado aqui que, como o Gilson disse, né, se ele tiver que ficar cuidando, às vezes, de infraestrutura, ele não cuida da estratégia do negócio, né. Então a Bytes, dentro do nosso propósito de cloud, de segurança, de colaboração, essas coisas, vamos continuar nos adequando às tendências e tudo mais para contribuir com ele, para que ele realmente faça algo de muito valor para a Lipetral, voltado para o negócio da Lipetral, por exemplo. Então, eu acho que esse é o que eu tenho a dizer. E agradecer demais a participação dele, né? Eu acho que foi muito bom esse bate-papo, eu acho que ajuda muita gente a pensar um pouquinho sobre como toca a sua área de TI e se inspirar e a melhorar sempre. Então, obrigado por ter vindo até aqui e participar conosco desse bate-papo. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Gilson, né, pela participação. Veio lá de Linhares, Espírito Santo, para participar do episódio 3 do Cloudcast. Esse episódio trouxe informações extremamente relevantes, né, para quem
já atua, ou até mesmo para aquele que ainda está estudando e está pesquisando a área e quer atuar, né, como um gestor da área de TI. Parabéns, foi excelente o papo e bom retorno depois, né, para Linhares, né, que você faça aí uma excelente viagem, tenha um ótimo voo. Quero agradecer também a todos, né, que nos assistiram até aqui. O Cloudcast ele é feito para vocês, com bastante carinho, bastante dedicação, né, com reuniões de pauta para a gente discutir aí os assuntos e trazer para você a informação mais qualificada e numa linguagem mais adaptada possível. Então, obrigado pela audiência. Quero pedir para todos vocês, né, que aquele momento blogueirinho, né, vocês, né, se inscrevam no canal, ativem lá o sininho da notificação para que sempre que um novo conteúdo seja colocado no canal, você seja avisado e veja em primeira mão. Wilson, você quer falar alguma coisa antes da gente ir embora? Somente agradecer novamente, né? Agradecer vocês pelo convite, né? Fico feliz em poder contribuir de alguma forma. Agradecer os meus diretores também por ter comprado a ideia, né? E é um momento da gente também estar aqui falando em nome da empresa. Isso nos dá... É uma grandeza, né? Falar. E que possa ter novas oportunidades, né? Para a gente colaborar de alguma forma, ser lembrado. Isso é importante. Eu acho que faz parte da nossa missão. É isso aí. Obrigado, Alipetral, então, né, por ter liberado o Gilson para participar conosco aqui do Cloudcast. É isso, né, pessoal? Show de bola. Vamos nessa, né? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo episódio. Grande abraço.